Você está ouvindo a Rádio Quarta Capa AM, a sua experiência expandida de leitura. Seja em momentos de guerra ou de paz, contado em papiros ou em posts de redes sociais, de poetas gregos a cantores de karaokê, no teatro, no rádio, no cinema, na TV, um tema humano atravessa o tempo. Muitas dores fazem parte da experiência humana. Para algumas delas, seguimos procurando significado e sentido, mas um sofrimento em especial parece ser um dos mais difíceis de se admitir. É o sofrimento por amor. Esse constrangimento diante de um sentimento íntimo e universal e o seu choque com o mundo hiperconectado é um dos elementos explorados em Copo Vazio, romance de Natalia Timmerman, lançado pela Todavia em 2021. O episódio de hoje é uma espécie de balcão de bar, confessionário clássico dos amantes desiludidos, para mostrar como uma história comum pode carregar muitas reflexões sobre o abandono, a expectativa, a vergonha e o papel social do amor romântico na nossa sociedade. Eu sou Leandro Sarmatz e no Quarta Capa quem vai brindar conosco hoje é a própria Natalia Timmerman, porque após um rompimento, pode ser que não exista em 2021 o fundo do poço, mas um copo vazio. Ficção, acho que ela tem um pouco de invenção, um pouco de apropriação, um pouco de roubo, um pouco de vivência. Essa é a voz de Natalia Timmerman. Além de escritora, ela é psiquiatra, psicoterapeuta e mestre em psicologia. Copo Vazio fala sobre o sofrimento de uma mulher, Mirella, após o fim de um breve relacionamento com Pedro, um rapaz que simplesmente vai embora sem nenhuma explicação. Dentro desse evento simples, o que importa é como a personagem que acompanhamos compreende e reage a essa situação. Por isso, não é estranho fazer a ligação entre o processo terapêutico e a literatura. Ele pode ser entendido como essa confecção de uma narrativa da própria vida, de um estabelecimento de novas narrativas com a própria vida, com os mesmos fatos, né? Acho que a terapia é essa ressignificação que se dá sempre narrativamente. Então, acho que a ficção ela tem um papel estrutural na nossa existência, né? Nessa busca pelo autoconhecimento, acabamos nos deparando com coisas que temos dificuldade em assumir. A minha formação e a minha prática como psiquiatra e como psicoterapeuta me dá acesso, na verdade, ao que as pessoas não podem, não querem ou têm vergonha de dizer. Então, é quase como se eu tivesse o privilégio, de escutar os segredos dessas pessoas, coisas que elas escondem até delas mesmas, Mas Timmerman gosta de deixar bem claro que vê a proposta da literatura como algo distinto. No final das contas, Copo Vazio começou somente pelo desejo de contar uma história. Na verdade, eu estava na pós-graduação em formação de escritores, lá no Instituto Veracruz, e eu precisava de um projeto. Eu precisava escrever uma história. Na verdade, não só precisava, eu queria escrever uma história. E é curioso, porque quando a repercussão do livro começou, e eu vi que estava indo para esse lado virou um livro sobre ghosting. Ghosting é um termo que fala sobre o comportamento de pessoas que encerram um relacionamento desaparecendo da vida do parceiro ou da parceira. É como se a pessoa virasse um fantasma, e daí inclusive que vem esse nome. Só que eu queria escrever uma história, eu não queria escrever um livro sobre um comportamento tal, eu não queria escrever sobre determinado assunto, eu queria escrever uma história. Algo que se sustentasse narrativamente, que tivesse um trabalho de linguagem. E é daí que surgiu a ideia de contar essa história de uma maneira fragmentada. Isso tem 2 sentidos em Copo Vazio. Primeiro, uma sustentação de uma tensão narrativa. Depois, a fragmentação do livro, ela diz da fragmentação da Mirella, da fragmentação da personagem. E da fragmentação do nosso tempo também. É um tempo, enfim, virtualmente fragmentado, existencialmente fragmentado, e a gente fica tentando juntar esses estilhaços, assim. Eu acho que escrever sobre amor hoje, para mim, precisava desses elementos por conta disso. E aí também entra a internet, que hoje permeia praticamente todos os relacionamentos, Então, acho que para falar de amor hoje, tinha que passar por isso também. A internet mudou a dinâmica dos relacionamentos, dos encontros e das despedidas, mas também mudou a forma como contamos essas histórias. Bom, eu recebo muita história de traição, recebo também muita história de golpe, que aí envolve desde golpe familiar,
em relacionamento. Déia Freitas comanda o podcast Não Inviabilize, onde conta histórias pessoais enviadas por seus ouvintes. Fenômeno de público, muitos desses relatos são sobre desventuras amorosas. Algumas histórias marcantes para mim no podcast, se eu tivesse que dizer hoje, para alguém começar a ouvir, eu indicaria Missões, que tem ali um drama familiar muito comum, que fala de traição e de homens que têm aí 2 famílias. Eu indicaria Portugal, que também é outra história de traição, mas que tem um final aí inusitado. Histórias mais recentes, como Bricolagem, Bistrô, que são histórias... Bricolagem é traição. Eu só tô falando de história de traição, né? Mas por que será que essas histórias cativam tantas pessoas? Por que as pessoas gostam desse tipo de história, né? Que são as histórias que eu mais recebo e são as histórias que são as mais ouvidas. Porque eu acredito que as pessoas se identificam, né, com esse tipo de história, porque são histórias comuns, são histórias que acontecem com todo mundo, que já aconteceram comigo, enfim, deve ter acontecido com você que está ouvindo também agora. Uma traição, um golpe na família, uma puxada de tapete no trabalho. Então, o meu podcast, ele traz histórias comuns. Tem uma outra história que a gente fala, nossa, uau, né? Mas a maioria das histórias são histórias comuns. Nunca tivemos tanto acesso à vida do outro, seja espontaneamente, através de pessoas que tornam públicas suas histórias, seja passivamente, simplesmente por estarmos conectados em redes sociais. Para Natália Timmerman, a internet dificulta o processo de luto que surge através de um rompimento. Essa busca por informações, né, virtuais, por rastros, né, por pistas da pessoa, acaba prolongando, né, porque é uma presença que não está presente. Essa presença sem estar presente disfarçaria um espaço que é importante na elaboração do abandono. O vazio. Esse vazio que é colocado até no título da obra é algo a ser explorado na intimidade particular. Segundo a autora, o encurtamento da distância entre público e privado é outra questão que a internet nos coloca. As redes sociais, elas estão atenuando a distância entre o público e o privado, e isso tem consequências muito grandes para a gente em todos os âmbitos, seja numa dificuldade da gente se recolher, de ter o espaço verdadeiramente privado nosso, que a gente não mostra para ninguém, e no qual a gente consegue estar só, consegue estar com a gente ou com os nossos, sem publicizar o que deveria ser íntimo, e vice-versa, né? O público, ele acaba sendo tragado também. Acho que o Bachelard, num livro chamado A Poética do Espaço, ele diz, né, que é na solidão que as paixões se cozinham. Copo vazio acabou virando um fenômeno justamente nas redes sociais, fazendo parte de debates recentes sobre relacionamentos modernos e sobre aspectos do livro. Entre eles, a marcante personalidade de Mirella, uma mulher bem-sucedida que desmorona após o desaparecimento de seu parceiro. Timmerman conta como essa aparente contradição é intencional. E por isso eu escolhi que ela fosse uma mulher bem-sucedida, independente, consciente de si, sem grandes traumas ou grandes questões aparentes, e que assim ficasse evidente esse absurdo que é, em pleno século XXI, essa mulher empoderada se vê destruída, se vê tão vulnerável e frágil porque um cara foi embora. E isso foi uma questão para mim também, tanto que eu perguntei para o André Conte, né, que editou o livro, perguntei, André, e se o que você acha de aumentar esse tempo de relacionamento, né? Só 3 meses, né? Aumentar, porque assim fica mais justificável. Aí ele virou, não, vamos deixar assim mesmo, né? Porque a gente está falando disso. E a partir disso, temos a seguinte provocação. Esse sofrimento é legítimo, verdadeiro? Existem sofrimentos, afinal, que não são legítimos? Nosso sofrimento, ele não obedece regras, né? Ele vem quando ele quiser vir, vai embora quando ele quiser.
E a gente aprende com ele, aprende a lidar com ele também. E aprende sobre a gente mesmo lidando com ele. É uma dor nossa, né? Que ela vai se atualizando a cada vez que alguma ruptura se dá, né? Eu acho que essa dor que a Mirella sente é uma dor ancestral, constitutiva no sentido de que quando a gente nasce, a gente fica vulnerável, a gente fica dependente dos outros para sempre. Somos criaturas gregárias, né? Somos criaturas que vivemos em comunidade, precisamos das pessoas e somos, por isso, abandonáveis. Para Natalia Timmerman, a história de Mirella é mais do que uma história sobre o sofrimento. Mas também não é só o sofrimento dela, né? Eu acho que eu acho que mais que sofrimento, esse vazio mesmo, né? Que o nome ecoa, que o título do livro ecoa. Porque eu acho que não é só o sofrimento que tem ali. Tem desejo, tem pergunta, tem busca, tem história, tem herança da sociedade, tem um legado do nosso imaginário que pesa sobre as mulheres, né? De ter que ter alguém. Um desses aspectos que está posto no livro e que diz respeito às mulheres é sobre a ideia de que uma mulher sem um companheiro é considerada um ser incompleto. Há alguns séculos, nem tantos assim, as mulheres só se garantiam socialmente, garantiam uma vida boa para os herdeiros, podiam ascender de vida se elas se casassem. Acho que isso ficou de alguma forma. Isso continua na nossa linguagem. A gente ainda fala marido e mulher, como se a mulher só se tornasse mulher depois de casar. Eu queria que isso tivesse não explicado, mas que isso fosse tateado ali, né? Acho que a ficção é um jeito de investigação também, de como as coisas são, de como as coisas podem ser. E como parte dessa investigação literária, Natalia Timmerman constrói uma personagem que ao mesmo tempo é comum e fascinante, não só por aquilo que diz, como único ponto de vista da história, mas também por aquilo que não diz, pelas lacunas que deixa os leitores. Eu queria que ficasse muito claro que a Mirella idealizou o Pedro, né, que já dentro do livro tivesse visível a distância entre o que ele é e a maneira como ela o via. E às vezes esse embate acontece dentro da cabeça dela, porque às vezes ela percebe e não quer perceber, né? Eu queria que essa distância ficasse explícita, né? Acho que cabe muita coisa nessa distância. E o desejo, ele é projeção. E Pedro, o personagem que surge como um vulto, um fantasma, que é o caminho por onde a autora constrói narrativamente Mirella. Eu queria que o Pedro fosse um fantasma, apesar de que eu não conhecia o termo ghost. Eu não queria que ele existisse de verdade no livro, né? O Pedro é uma sombra, ele sempre foi uma sombra. Ele nunca se coloca incisivamente, ele sempre se coloca com dúvidas, ele é alguém suspeito, né, desde o começo. E eu queria que fosse assim, porque eu queria que isso permitisse que eu explorasse como a Mirella ia completar essas lacunas deixadas por ele, com as fantasias dela, com os pensamentos, com os desejos, com as projeções. Né? Então, essa ausência de Pedro abre um campo narrativo muito grande, assim, íntimo da personagem. Nesse caminho de projeções, distâncias, fragmentos e desejos, há muitos encontros e desencontros possíveis. Para Natalia Timmerman, a ficção tem capacidade de encontrar caminhos únicos. A escrita, ela parece que vai pensando as coisas de um outro jeito, né? Ela vai abrindo fraturas, assim, nos nossos conceitos, nas nossas concepções, e por isso que ela ajuda a gente a pensar, porque se a escrita fosse a gente pegar o que a gente estuda e aplicar narrativamente, acho que ela perderia força. Tanto que muito dos nossos conhecimentos vem da ficção. E é por isso que a literatura pode ser esse bar que serve boas histórias. Porque nesses copos cabem muitas coisas, de tudo que é humano, inclusive a dor, a vergonha e todas as paixões. Essa vergonha que as pessoas têm de sentir, né, de serem vulneráveis, que vem por conta desse discurso de que a gente tem que ser independente, não pode depender dos outros, e que sofrer e demonstrar afeto, demonstrar sentimento é estar frágil. Isso, sim, é estar frágil. E que a revolução tecnológica dá pra gente a impressão de uma evolução que os nossos sentimentos não acompanham. O nosso sofrimento, ele parece anacrônico, mas ele não é anacrônico, né? Ele cabe nos dias de hoje, porque ele vai caber sempre onde existir humano.
A quarta capa de Copo Vazio diz o seguinte: ontem Pedro estava aqui. Participava do dia de Mirella, contava de sua manhã, sua noite de sono. Escrevia mensagens espontâneas. Parecia pensar nela boa parte do dia, solicitava sua presença. Hoje, nada. Ela escreve mensagens pelo WhatsApp e ele as vê e continua em silêncio. Mais uma. Vai que estava ocupado. Nada. P, quero falar contigo. Nada. Por favor, Pedro. Responde. Nada. Pedro? Nada. 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 Pedro, seu covarde, seu merda, seu babaca. Nada. Para saber mais sobre Copo Vazio, acesse o site da Todavia, todavialivros.com.br. Assine o Quarta Capa em seu tocador favorito para não perder nenhum dos nossos episódios. Semana que vem temos um marca-página contando os lançamentos e as novidades da Todavia. E na última quarta-feira do mês, você já sabe, temos um encontro marcado e um novo episódio narrativo. O Quarta Capa é produzido por Natália Calai e Ricardo Terto. O roteiro e a edição também é do Ricardo Terto. E a arte do episódio foi adaptada da capa do livro Copo Vazio, feita por Gilberto Mariotti e Júlia Mazagão. Eu sou Leandro Sarmatz e te espero o mês que vem. Um abraço e até lá!